Oi pessoal, tudo bem? Então, eu não queria que esse fosse exatamente o próximo vídeo que eu ia publicar aqui no YouTube, porque eu tô fazendo o roteiro de outro, né? Fazendo uma crítica marxista sobre a ideologia do empreendedorismo, inclusive com a análise do George Lukács. Mas aconteceu uma coisa que eu percebi na quinta-feira, resolvi gravar hoje, como eu vi que a situação não estava resolvendo, que é relativa ao LinkedIn, que ele foi condenado na justiça por ter bloqueado o meu acesso ao meu perfil umas 3 vezes sem nenhuma justificativa apresentada. Depois o processo foi aberto na justiça, LinkedIn foi condenado a me pagar uma indenização e na decisão da justiça, da sentença, também foi determinado que o LinkedIn não poderia mais banir o meu perfil, ou seja, deveria restabelecer de forma definitiva, senão ele teria que pagar multas diárias. E aí eu vou expor a situação, resumindo, vai ser um vídeo bem curto falando sobre o que foi o acontecimento do processo e mostrando que agora meu perfil, nesse momento, hoje é segunda-feira, dia 30, meu perfil não está mais acessível para ninguém, você não consegue nem encontrar o meu perfil no LinkedIn. Bom, gente, estou aqui com a sentença aberta. Essa sentença foi proferida em abril. Eu abri o processo em agosto do ano passado. Então, o LinkedIn foi condenado. Houve uma audiência de conciliação marcada pela juíza, só que não chegamos a um acordo. O LinkedIn propôs o valor, eu propus um valor um pouco maior, né? Então, acabou que o processo foi para a sentença. Não houve um acordo amigável entre as partes, né? Entre eu que abrir o processo, e o LinkedIn, que é o réu, né? A parte contrária. Então, vamos ver aqui. Procedimento de práticas abusivas, né? Então, eu propus ação de obrigação de fazer, com indenização por danos morais, e pedido de tutela antecipada, porque no momento que eu abri o processo, meu LinkedIn, meu perfil já estava banido também, né? Então, a gente pediu uma tutela antecipada para que, antes da análise do mérito do processo, uma decisão de urgência fosse proferida pela juíza para determinar o restabelecimento do meu perfil, né? Então a gente introduziu em síntese aqui o usuário da plataforma, que tem por finalidade networking. Inclusive eu vou falar sobre o que é networking do capitalismo no meu próximo vídeo, falando sobre a teoria do capital humano, do Joseph Schumpeter. Teoria do capital humano e a teoria do empreendedorismo, como eles criaram o que a gente tem hoje como ideologia empreendedora. Aquela coisa da gente ser uma mercadoria e as nossas influências, os nossos relacionamentos, inclusive profissionais, quem a gente conhece, o nosso currículo, são mercadorias, né? Então a gente é composto dessas mercadorias do capitalismo. E é isso que Joseph Schumpeter defendia, e isso que eu vou trazer uma crítica sobre, em cima disso, para meio de Lukács. Mas então, continuando ao caso desse vídeo aqui, tive minha conta excluída, né, sem qualquer motivação, né? Finalidade é a busca por vagas de emprego. E como atualmente não estou em busca de emprego e estou estudando outras coisas e com um objetivo diferente para o início do ano que vem, né? Eu não estou ali no LinkedIn diariamente, né? Então eu não tenho nenhum problema em fazer essa exposição aqui, né? Afirma que não houve qualquer violação às regras da plataforma que motivasse a exclusão da minha conta, né? Que a conduta abusiva do réu, LinkedIn, provocou dano de ordem moral, já que eu estou desempregado, atualmente existe uma função remunerada fixa, né? E se utilizava da conta na busca de vagas e parcerias comerciais, né? Que eu estava ali com uma startup, estava tentando empreender, inclusive eu vou falar sobre isso também no próximo vídeo, né? Vou criticar a idealização que eu tinha um pouco sobre empreendedorismo, apesar de que desde julho, que é quando eu tomei o projeto, julho do ano passado, eu já era marxista, assim, já tinha lido o Manifesto Comunista, já tinha começado a ler, se não me engano, o Capital, livro 1, mas eu ainda achava que eu conseguiria ter sorte, porque é sobre sorte, né? Mas enfim. As diversas tentativas de resolver o problema, administrativamente, né, abrindo reclamação no saque do LinkedIn, me causaram desconforto e estresse, né? Então, razão pela qual a gente pediu a condenação de danos morais, 20 salários mínimos, né? E meu perfil reativado. Pedido da decisão urgente, né? Esse é o processo assim, de direito líquido certo, né? Tava ali as provas, né? Todas as tentativas, as diversas vezes que o LinkedIn baniu minha conta. Então, foi conferida a decisão de urgência para que a empresa reativasse a minha rede social, né, no prazo de 5 dias. Então, ó, a empresa
A tutela antecipada, a decisão foi proferida para que a empresa LinkedIn reative a conta da rede social LinkedIn vinculada ao meu e-mail. Parte autora sou eu, né? No prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixou em R$200, até o limite de 20 mil, por descumprimento. Era para censurar o e-mail também, mas tudo bem. Citado, o réu, no caso o LinkedIn, apresentou uma contestação. O que o LinkedIn disse, né? Aí ele tem os documentos do processo, mas eu vou pegar só a sentença para resumir, né? Essa sentença. A regularidade da atuação, o que o LinkedIn disse? Que a regularidade da atuação dela foi sustentada, sendo que as restrições e remoções de conteúdos do meu perfil ocorreram em razão da violação aos termos. Então o LinkedIn disse ali que ele estava certo em remover, em 3 vezes ter restringido meu acesso ao meu perfil. Disse que estava certo, que a remoção é justificada por uma violação dos termos. Porém, em nenhum momento o LinkedIn apresentou provas do que eu determinei. Tipo, eu fiz algum discurso nazista, racista, homofóbico, fiz algum discurso de ódio no LinkedIn, algum post desse tipo que motivasse a exclusão justificada do meu perfil? Não. O LinkedIn não apresentou nenhuma prova desse sentido, né? Condições do quais o autor aderiu, né? No mais, refutou o LinkedIn a ocorrência de qualquer ilícito a ensejar os danos morais, né? Sendo que o autor não comprovou quais foram esses danos, né? Só que nesse caso, ocorre o ônus da prova, né? A inversão do ônus na prova, porque é uma relação de consumidor. Eu sou o cliente, digamos assim, apesar de ser gratuito do LinkedIn, eu sou usuário, de um serviço, né? Assim como o LinkedIn, Instagram, Facebook. Nesses casos, se tem o ônus da prova. Se a rede bane o seu perfil, tem que ter uma justificativa apresentada. Ela que tem que provar que o usuário fez alguma coisa, fez alguma publicação, tomou alguma atitude que fere ali o contrato, né, dos termos de uso da plataforma, né? Quem tem que provar é a rede social, não o usuário, né? Ele não tem que provar que não fez algo errado, né? Quem tem que provar que o usuário fez algo errado é a pessoa que alega isso, né? Você entende? Então esse caso de diversos donos na prova, né? Eu não sei direito, não estudei, mas eu sei disso só pesquisando na internet, coisa fácil. Então houve réplica, né? Conciliação foi infrutífera, né? O relatório, fundamento e desíduo. Aí começa a decisão. O processo comporta julgamento antecipado, pois não precisa produzir novas provas, porque os documentos nos autos e as alegações das partes permitem o pronto julgamento, né? Trata-se de uma relação de consumo. Então, o requerente, sou o destinatário final do serviço da rede profissional LinkedIn, prestado de forma habitual e contínua pela LinkedIn Corporation, né? Então, de forma incontestável, o LinkedIn atua como fornecedor de serviços, né? Possibilitando contratos profissionais. Neste passo, ao consagrar o critério finalista para a interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência do STJ tem abrandado, então, o critério subjetivo do conceito de consumidor, né? Então, aqui é uma relação de consumidor e fornecedor, né? O usuário do LinkedIn é o consumidor, LinkedIn é o fornecedor, né? Aí é reconhecido aqui, nesses termos, temos o que é instituído? Forçosa incidência dos princípios da lei, né? Tem o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Quem é vulnerável é o consumidor, é o trabalhador ali que se humilha, aplicando para várias, que está desempregado, aplica para diversas vagas diariamente, né? E da responsabilidade objetiva da fornecedora, né? Com a exclusão da culpa do fornecedor, né? Caso este prove a inexistência do defeito do serviço prestado ou a culpa é exclusiva do consumidor, né? Mesmo que se concluísse pela falta de relação de consumo, né? Anota-se que a responsabilidade da ré é de objetivo, então ela tem responsabilidade, né? No mérito, a pretensão deduzida consiste na reativação do meu perfil, né? Que foi uma exclusão unilateral, sem justificativa, né? E não houve qualquer violação de minha parte às políticas e aos termos de uso. Então é ponto incontroverso, né? Que a minha conta foi suspensa, né? Então a parte requerida tem o direito de suspender as contas existentes com base no contrato do usuário, né? Portanto, o LinkedIn se limitou a alegar de modo genérico que agiu em observância dos termos de uso, ao aplicar essa severa punição 3 vezes e agora uma 4ª, depois da decisão da justiça, depois do processo ser arquivado e transitado em julgado, né? Mas não indicou de forma específica qual foi o ato que eu cometi, qual o conteúdo que eu publiquei que teria violado a política de uso.
né? Nesse passo, o bloqueio do perfil, de forma definitiva e sem motivo que justifica a penalidade imposta, é prática abusiva. LinkedIn cometeu uma prática abusiva, que merece ser reparada judicialmente para impor à empresa o dever de restabelecer o cadastro e a conta do autor no site LinkedIn, né? Assim como mitigar as consequências da postura que afastou o usuário de importante ferramenta. É importante, né? Será que é importante mesmo? Pô, dá para se questionar isso, né? Dá para se questionar a criação de uma plataforma nacional, brasileira, sob o controle da classe trabalhadora, né? Então, se caracteriza de fato dano moral, né? Porque LinkedIn é um monopólio, né? Você não tem onde acessar o LinkedIn, você tem a tua conta bloqueada sem justificativa, você não consegue aplicar para vagas de emprego, não consegue, se está empregado, fazer o networking, né? Divulgar uma palestra que você fez, alguma coisa que você fez, né? E aí tem os precedentes, né? Vários precedentes da justiça em relação a isso, né? Quanto aos critérios para a fixação da indenização, vai em conta duas diretrizes, né? A primeira é a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pela parte lesada, para isso que servem os danos morais, bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza, né? Aí tem novos precedentes, STJ, papapá. Então, essa punição serve tanto para compensar a dor, mas também para impedir que LinkedIn cometa isso de novo. Que ele persista em bloquear contas dos usuários, dos trabalhadores, sem nenhuma justificativa apresentada, enquanto discursos de ódio ali, homofobia, discursos ali da extrema-direita, tem liberdade ali no LinkedIn, entende? Não é uma rede estritamente profissional. Você acha que todo mundo fala só sobre profissional, sobre agradecer o sonho de valsa que recebeu, o panetone de Natal? Não, eu consigo ver, você pesquisa ali, você encontra discursos de ódio ali da extrema-direita, sabe? Você encontra, do bolsonarismo você encontra no LinkedIn também. Portanto, considerando o abalo à honra subjetiva do autor, né, a notória capacidade econômica e financeira da LinkedIn, que é o monopólio do mercado de trabalho mundial, né, a insistência do LinkedIn, na defesa da prática de ato ilícito, né, foram 3 ocorrências, e as diretrizes de atenuação, né, reputa-se a quantia de 8 mil, né? Isso foi a decisão da juíza, né? Foi mais do que o LinkedIn propôs na audiência de conciliação, que eu não aceitei, e aí foi essa decisão, né? Então, diante do exposto pelo que mais dos autos consta, nós temos o artigo 487, Código de Processo Civil, com resolução de mérito, confirma-se a tutela antecedente de aplicação de multa em caso de novo descumprimento, novo banimento sem justificativa. E aí eu pessoalmente vou analisar se eu vou entrar com uma novação, porque eu vou explicar mais sobre isso, agora que o LinkedIn está desrespeitando de novo essa decisão. Então foi decidido o quê? Julgo procedentes os pedidos iniciais a fim de 1. Condenar a LinkedIn na obrigação de fazer consistente em estabelecer em definitivo o perfil do autor junto à plataforma LinkedIn. 2. Condenar ainda a a pagar ao autor a quantia de 8 mil reais a título de danos morais. E é isso, essa é a decisão da justiça. LinkedIn então foi condenado a me indenizar por danos morais. E aí, gente, foi feita essa sentença, então o processo teve a resolução de mérito. E aí depois, no processo judicial, né, numa ação civil, né, não é um processo criminal, é um processo civil, né, depois da sentença ser proferida, pode acabar tendo, né, a requerente, a parte que está requerindo o processo, que abriu o processo, pode entrar com pedido para essa sentença ser executada. Então, uma condenação de multa, pode ser aberto um processo para que seja feita, que a sentença seja executada, né? Só que depois de uma sentença, que essa é uma sentença de primeiro grau, da primeira instância da justiça, qualquer uma das partes, tanto o requerente quanto a requerida, no caso do LinkedIn, podem entrar com recurso. No caso do LinkedIn, poderia entrar com recurso para anular essa condenação, né? No caso, aí o processo iria para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí seria um conjunto de desembargadores, não seria só um único juiz de primeira instância, iria analisar o processo, analisar as razões do recurso, né? Seria o recurso de apelação, acredito eu, né? Apelar contra essa decisão, contra essa sentença. Por outro lado, eu poderia também recorrer com a minha advogada dessa sentença para pedir um valor de indenização maior do que os 8 mil reais
que foram determinados pela sentença, né? Que no pedido na petição inicial do processo, eles pediu o valor de 20 mil, se não me engano, né? Mas foi concedido 8 mil e eu aceitei. Eu não quis entrar com recurso até para receber logo essa quantia, né? Porque eu não sou dono de meio de produção, eu não sou um empresário, né? Eu não tenho vida boa, então qualquer dinheiro, né? Que já vai ser rápido. Então, eu e o Liquidinho nós acordamos, né? E nenhum das duas partes entrar com recurso, né? E aí o pagamento, então, que foi determinado pela justiça foi feito pelo Liquidinho, né? Depois de 20 dias. Só que aí foi feito o acordo, depois da sentença foi feito o acordo para que houvesse esse pagamento, né? Então o pagamento foi feito pelo Liquidinho, uma parte ia para mim, outra parte ia para minha advogada. A advogada fez o pagamento para mim, né? Porque advogado recebe, advogado é trabalhador, tá, gente? Só que aí o que acontece? Teve uma cláusula que tá mostrando aqui que o Liquidinho colocou e que eu não respeitei, né? Vamos ler o que eles disseram, né? Para esse pagamento ser feito, né? Do que foi decidido pela juíza. Então, a juíza decidiu, Liquidinho vai ter que pagar, me indenizar em danos morais, 8 mil reais, e tá proibido de banir no meu perfil novamente, né? Isso aí teria que ser cumprido, a não ser que Liquidinho entrasse com recurso, a segunda instância reformulasse, né, essa sentença, né? Então aceitasse o recurso de apelação do Liquidinho, né? Só que aí teve esse acordo, mas olha o que disse o acordo, né? As cláusulas foram feitas pelo Liquidinho, né? Para eles pagarem para mim a indenização de 8 mil logo, né, em 20 dias. E eles não entrarem com recurso também, né? Para isso ser feito, eu também não poderia entrar com recurso, obviamente, né, para receber essa sentença logo, né? Só que aí o que eles disseram, né? As partes obrigam-se a não tornar público ou divulgar, que é o que eu estou fazendo aqui também agora, por meio desse vídeo, a quem quer que seja, sob qualquer meio, forma ou pretexto, os termos, condições e demais elementos do presente instrumento desse acordo depois da sentença, ressalvado o direito à sua execução judicial. Aí a gente vai falar sobre o que é essa execução de sentença, né? Exclusivamente de forma sigilosa em razão da presente cláusula, né? Essa cláusula aqui, ó. Na hipótese de descumprimento de qualquer cláusula, né, com exceção da cláusula 7ª, a parte infratora, seja eu ou o Liquidinho, né, deverá pagar a outra multa no valor de R$1.000 ao dia, limitada ao valor de R$10.000, o que não prejudicará a adoção das medidas cabíveis em juízo ou extrajudicialmente para o cumprimento da obrigação, né? Então, o que o Liquidinho está dizendo? Aliás, vou falar mais embaixo, ó. Aí, olha só, no caso do descumprimento da confidencialidade, ou seja, se alguma das partes não cumprisse a confidencialidade, né? Confidencialidade desse processo, da sentença e desse acordo que foi feito, para nenhuma das partes recorrer, se alguma das partes divulgasse esse acordo, né? O que o Liquidinho disse, né? A parte infratora ocorreria uma multa de R$20.000, né? As partes obrigam a não se tornar público, que é o que está aqui em cima, né? Essa cláusula 7ª, né? Aí, na hipótese de descumprimento de qualquer cláusula, né, a parte infratora deverá pagar a outra multa no valor de R$1.000, papapá. Eu copiei 2 vezes aqui, eu acho, né? Copiei 2 vezes sem querer. Bom, então o Liquidinho, eles fez esse acordo, e aí eu volto pra cá. A sentença que eu tava lendo foi proferida em abril, né? E aí, né, teve a manifestação da juíza aqui, ó, homologado o acordo em execução ou em cumprimento de sentença. Então a gente fez esse acordo que tinha algumas cláusulas, entre elas essa cláusula que eu acabei de ler, ele foi homologado pela justiça, né? Um acordo entre as partes, né? E aí depois de um tempo, né, do processo, uma coisa que aconteceu algumas semanas atrás, foi extinta a execução e o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, né? Aí eu posso falar algum detalhe meio que errado aqui, porque eu não sou formado em direito, né? Mas o que acontece, né? Teve o acordo, eu acordei em não recorrer da sentença para não receber mais, e o Liquidinho também acordou em não recorrer, ele concordou em pagar essa indenização, eu recebi efetivamente essa indenização em danos morais depois desse acordo que foi homologado, né? Só que tinha aquela cláusula ali, né? Proibindo eu divulgar. Só que eu divulguei, né? Algumas semaninhas depois eu divulguei no Liquidinho, né? Porque justiça é justiça, mas na minha visão o Liquidinho, sendo um monopólio de plataforma,
para busca de emprego, sendo aquele ambiente tóxico do jeito que ele é, e que eu vou falar um pouco disso no próximo vídeo, aí com uma base teórica marxista. Eu resolvi simplesmente divulgar, né, expor essa situação que eu já estava expondo algumas vezes anteriormente, né, e inclusive no meu histórico aí no mercado de trabalho, eu tive empresas boas. O que são empresas boas? São empresas que te tratam com o mínimo de respeito e que eu tive ali colegas legais, né? Tive ótimos colegas, principalmente quando era estagiário na primeira empresa. Na segunda empresa, a primeira empresa que eu trabalhei como CLT também. E aí eu saí em busca de novas oportunidades. Só que aí nas outras duas empresas que eu passei, eu tive algumas péssimas experiências. E essas péssimas experiências eu acabei desabafando também no LinkedIn. Inclusive experiências assim depois e quando eu estava buscando um outro emprego, né? Só que eu nunca citei nominalmente nenhuma das empresas, né? Eu só falava, tipo, a empresa tal, a última que eu trabalhei, não sei o que, não sei o que. Claro, se a pessoa fosse entrar no meu perfil, olhar o meu histórico de empresas que eu deixei todas que eu trabalhei, ela poderia ver que eu trabalhei em 4 empresas até agora como programador, né? E aí, em duas primeiras foi bom a experiência, as outras duas eu fiquei pouquíssimo tempo porque eu resolvi sair, né? Então, por essa mentalidade que eu tenho, eu pensei assim, pra mim não faz tanta diferença, sabe? E aí as pessoas falam, né? Ah, você não pode fazer isso, né? Você não vai conseguir emprego, né? Mas muitas das coisas que eu já estava reparando assim, eu fui até adquirindo mais consciência de classe, até por meio dessa condição do mercado de trabalho, de você ter que se humilhar, competir com outras pessoas, as vagas que não têm salário exposto, né? Que querem que você passe horas fazendo os testes exclusivamente para elas, sabe? As empresas, os donos de empresas se acham demais, né, gente? Se acham demais, se acham super importantes, se acham que todo mundo está desesperado por emprego. No momento não é meu caso, mas eu vou aqui lutar no YouTube para conscientizar a classe trabalhadora justamente para que a gente possa acabar com essa privatização dos meios de produção, né? Concentração de capital, com essa cultura tóxica do LinkedIn, do mercado de trabalho e por aí vai. Mas eu tô no assunto do vídeo, né? Alguém tá me ligando. O que acontece é o seguinte, né? Ai, cacete. Pera, deixa eu parar isso. Fica falando. É o dia todo isso. Mas enfim. Eu acredito que o LinkedIn, lá em maio eu expus, né? Eu critiquei novamente o LinkedIn depois dessa sentença, depois de ter recebido a indenização em danos morais. Eu critiquei, né? Porque, inclusive, eu abri uma denúncia no Ministério Público sobre essa conduta do LinkedIn banir contas sem justificativa. Só que aí, o que aconteceu? Agora o processo ele transitou em julgado, né? Ele vai ser encerrado. Se eu quiser agora fazer uma nova reivindicação contra o LinkedIn, porque nesse momento meu perfil está banido novamente, inclusive dessa vez ele não está conseguindo ser acessível por qualquer pessoa, nem na aba anônima do navegador. Se eu quiser ter uma nova solicitar uma coisa, eu vou ter que abrir um outro processo. Não vai poder ser por esse processo, porque esse processo já encerrou, né? Daqui a pouco ele vai ser arquivado, né? Já foi publicado aqui, ó. Intimado para se manifestar se o meu crédito, né, o que eu deveria receber de indenização foi satisfeito, o exequente, que sou eu, não respondi, né? Obviamente. Então a gente concordou com a extinção. Nessa esteira, que foi decidido, julgou extinto este processo, este procedimento comum, né? Julgou extinto o processo, né? E aí eu tive justiça gratuita, né? Não sei se vocês sabem, mas quem está desempregado e quem tem uma renda baixa, né, até uma certa renda, né, você pode ter acesso à justiça gratuita. Então você pode ir, por exemplo, no juizado especial civil, que é sempre gratuito, ou nesse caso esse processo foi aberto no juizado na justiça comum, né, procedimento comum civil. Desculpa. E aí você pode, né, não precisa pagar necessariamente, né. Aí quando você receber a indenização lá, uma parte vai para o advogado, obviamente, né. O seu advogado vai ter o contrato ali estipulando quanto ele vai receber de porcentagem, mas você não vai ter que pagar nada para entrar com o processo, né? E aí, já encerrando, eu descobri quinta-feira que eu fui entrar para ver o perfil de algum influenciador marxista que eu não lembro quem, algum pesquisador que eu estava pesquisando sobre, fui ver o LinkedIn, e aí eu descobri que meu perfil não estava acessível, quinta-feira passada agora, né? E aí, já na quinta-feira,
eu fiz envio do meu passaporte, né, algum documento que eu precisava enviar, para confirmar minha identidade, né? Às vezes é uma confirmação de identidade, não sei. Isso foi quinta-feira, né? Só que aí nós estamos hoje... Aí na sexta-feira eu fiz uma nova mensagem, hoje de manhã eu fiz uma nova solicitação, né? E aí eu consegui abrir uma reclamação no saque do LinkedIn, né? E aí eu recebi essa resposta aqui, né? O caso está desde quinta-feira em análise, né? Recebi essa mensagem, essa resposta poucos minutos depois. We are sorry we've made you wait so long, né? Desculpe que nós fizemos você esperar muito pela inconveniência que a gente causou. Por favor, entenda que a conta requer uma pesquisa adicional que pode demorar nossa resposta. Nós vamos entrar em contato novamente tão rápido assim que possível, né? E até agora, na verdade, não teve nenhuma resposta, né? E aí eu tô gravando esse vídeo para já postar, para já deixar marcada a... Aqui eu vou mostrar, né? Só para confirmar, né? Ó. Você pesquisa LinkedIn, né? Guilherme de Egerian. Tá esse shape aqui que não existe mais esse shape, tá, gente? Mas depois eu tenho que alterar, tirar isso aí. Ó, uma conta exata para o meu número de usuário não pode ser encontrada, né? E aí também no modo anônimo também não dá. Então, acho que eu acabei me excedendo um pouco, né? Mas é isso, só mostrando os fatos jurídicos, né? LinkedIn, então, ele foi condenado pela justiça depois de 3 vezes ter banido a minha conta sem justificativa, e eu sempre tinha que estar ficando lá solicitando para que eles retornassem. Inclusive, num desses momentos, e até postei a imagem disso lá no LinkedIn, né? Uma das respostas, na terceira vez eu recebi a resposta ali de que minha conta tinha sido banida de forma definitiva. Definitiva. Na terceira ocasião, antes de eu abrir o processo, eu fiquei esperando uns 15 dias, acho que até um pouco mais, né? E a cada dia eu, mandava, continuava exigindo lá pelo saque, para restabelecer a conta, e depois passou semanas, e aí eu recebi a mensagem, né, do saque. Sua conta foi banida permanentemente. Permanentemente. Entendeu? Então foram fatos bem graves que motivaram essa decisão, essa condenação do LinkedIn por censura, dá para considerar censura, né? Porque é banimento de perfil de usuário de um trabalhador que estava, numa certa época lá, em busca de emprego e que não houve nenhuma justificativa apresentada, né? Banimento sem justificativa. LinkedIn negava, baniu os termos de uso, mas qual? Que post? Que informação que ele inseriu que é falsa? Que post que ele fez que violou os termos de uso? Não foi alegado, né? E aí, então, LinkedIn foi condenado, teve seu acordo ali, depois da prolação da sentença pela juíza, teve seu acordo, recebeu o pagamento em danos morais, e aí depois, né, só que aí teve aquela cláusula impedindo a divulgação, só que eu divulguei, né, até porque, assim, eles poderiam talvez se processar, não sei, aí teria que se ver, né, mas aí eu não fiquei tão preocupado, porque é um caso que pode... E aí também, outra coisa importante, por que eu não aceitei o valor que me foi proposto de R$5.000, né, na audiência de conciliação, né? E quis levar esse processo para ter uma sentença proferida, né? Porque isso cria precedente, né? Precedente na justiça. Tem uma condenação já feita, uma condenação já registrada contra o LinkedIn por banir conta de trabalhador sem motivo, sem justificativa. Isso cria um precedente, né? Para caso outros casos semelhantes surjam, né, você tem esse precedente, né? Por exemplo, nessa sentença aqui, tudo isso que está em negrito são precedentes da justiça, né? Pelo pouco que eu sei de direito, isso pesquisando só na internet, né? São precedentes, né? Decisões de outros casos semelhantes. Não necessariamente que tenham a ver com o LinkedIn, mas que tenham a ver com banimento de conta de usuário de alguma plataforma, né? Isso cria precedente, né? Então, além de ter esses precedentes, você já tem esse precedente contra o LinkedIn. E nesse caso de LinkedIn, eu tinha aberto, inclusive, também, né, um pedido de investigação pelo Ministério Público. E aí eu pedi umas 7 iniciativas, né? 7 solicitações. Eu pedi que o Ministério Público solicitasse ao LinkedIn informações sobre como que funciona esse sistema de banimento de contas, de restrição, né? Como que eles analisam essas restrições das contas, né? Porque, né, não dá para você aceitar, né? Ele ser banido 3 vezes, na última você receber a informação de que foi banido definitivamente,
e nenhuma justificativa ser mostrada, né? O que esse usuário fez de errado para ser banido, né? E aí agora, né? Vocês podem pesquisar aí, né? Guilherme Digeriano aparece no meu perfil para vocês do LinkedIn, tá? Eu não excluí meu perfil, tá? O LinkedIn ou excluiu, né? Eles devem fazer backup, né? Mas não está sendo disponível mais no meu perfil. Além de lá, na quinta-feira fui ver. Eu não estava conseguindo logar, mas ainda estava visível o perfil. Ele passou agora a não ser mais visível pelas pessoas, eu não posso mais ser encontrado no LinkedIn a partir de hoje. Que ontem eu tinha visto ainda estava, hoje eu fui ver, aí eu abri uma nova reclamação, e aí teve essa resposta genérica, né, que vamos ver, né, e aí, agora, ao mesmo tempo que eles dizem que vão ver a verificação de segurança que eu mandei no documento na quinta, ao mesmo tempo que eles fazem isso, que a gente vai resolver, na mesma hora eles fazem meu perfil subir totalmente. Então é essa denúncia que eu estou fazendo no LinkedIn, vai ficar acho que um pouco grande o vídeo, mas é só para contextualizar, vai ter os momentos aí certinho. E é isso, e acredito que talvez depois de amanhã eu consiga publicar o vídeo que eu estou fazendo sobre empreendedorismo, né? Essa semana com certeza eu publico, tá? Então é isso, eu queria fazer só essa denúncia mesmo, e acho que vou ter outras oportunidades aqui no canal para a gente conversar sobre LinkedIn, sobre dependência tecnológica do Brasil, né? Não só em plataformas de emprego, mas em tudo, né? Na verdade, em tudo. Dependência tecnológica em tudo é mercado de trabalho precarizado, plataformas como a Gulp, por exemplo, né? Que você tem que ficar preenchendo 1000 informações em formulário, aqueles testes de... aquelas perguntas toscas, né? De quase que é uma pergunta para ver o teu signo, sabe? Umas coisas assim, né? Então é isso, essa denúncia que eu queria fazer. Mais para querer chamar visibilidade, né? E aí eu vou ver se eu vou seguir com isso na justiça e fazer uma nova reclamação pro Ministério Público mostrando isso, né? Que depois da sentença ser proferida, depois de LinkedIn ser condenado, né? Ele tá fazendo isso, né? Bloqueou meu perfil de novo e agora não tá nem acessível para ninguém. Aí eu vou ver se eu... Porque pela sentença, né? Pela sentença, né? Você vê que foi definido, né? Restabelecer o meu perfil definitivamente, né? Claro que se um dia eu fosse fazer algum post, por exemplo, preconceituoso, né? Aí beleza, né? Mas sem justificativa nenhuma. Até porque, ó, a última vez que eu fiz algum post no LinkedIn foi há alguns meses, tá, gente? Não, o último post que eu fiz no LinkedIn, ele foi há uns meses. O último post que eu fiz foi justamente o post que eu fiz expondo, né, mostrando que o LinkedIn foi condenado. E agora eu tô fazendo isso aqui no YouTube porque, infelizmente, eu queria estar concentrado nos meus estudos aqui, relaxando, mas LinkedIn chama pra briga, né, LinkedIn dobrou a aposta, então agora eu tô triplicando a aposta, tá? Então é isso, era mais essa situação que eu queria mostrar hoje. Se curtirem, né, deixem o link, compartilhem aí, né, a situação do LinkedIn, aí eu vou ver também como é que eu posso dar seguimento a isso na justiça, né? Eu sendo uma pessoa que não tem formação em direito, não sendo advogado nem nada, né? Então é isso, até o próximo vídeo.